O Locals encerra serviços no Brasil após o STF exigir que contas de brasileiros sejam apagadas. Está programado o encerramento para o dia 12 de fevereiro e a empresa ressalta que essa possível retomada de serviços está condicionada apenas a uma revisão da parte do judiciário, que deveria reconsiderar as decisões em relação aos usuários brasileiros. Num comunicado enviado aos usuários na segunda-feira, dia 29, portanto ontem, a empresa alegou que a decisão é resposta às solicitações do Supremo, né? E assim como o Rumble, que já encerrou os serviços, o Locals também vai. Inclusive, eles citam no comunicado que eles estão seguindo, né, o estilo do Rumble, né, o mesmo comportamento do Rumble. Acho que a Ludmilla está no Locals, né? Sim. O Alan está no Locals, o Paulo Figueiredo, todos eles, que também é uma plataforma que permite pagamento, né, de produto. Então, assim, mais uma vez, os caras perseguindo e secando as fontes de financiamento. Parece que o Rumble e o Locals pertencem ao mesmo, é o mesmo grupo, né? É o mesmo grupo? Me parece que é o mesmo grupo, tem uma parceria. Acho que são CEOs diferentes ou não? Eu sei que os dois estão ligados. Tá? Eles são parceiros. Mas não, acho que não é o mesmo CEO, mas são... De qualquer maneira, assim, é o Brasil se tornando um pária internacional. Coreia do Norte. Né? Pouco a pouco, o Brasil vai se tornando um pária em termos de liberdade de expressão. Isso vai só crescer, só tende a crescer. Né? Isso é mais uma vergonha internacional que o Brasil está passando. Uhum. Aí a Paula Kerber falou aqui, a gente usa o VPN, né? Mas, assim... mas não é uma solução, né, Paulo? Quer dizer, é uma solução, igual para a gente acompanhar a Lud, eu fico com o VPN ligado o tempo inteiro, para ver ela e o Ala nas redes sociais. Então, só que assim, cara, não é todo mundo que consegue usar, nem todo VPN é bom, os melhores são pagos. A conexão fica lenta. É difícil o VPN. Porque uma hora ele joga aqui para perto, sei lá, na Argentina, às vezes outra hora ele joga para Hong Kong, Indonésia. Você imagina, cada sinal, cada 01 que você envia, precisa ir lá para Hong Kong, ir para o lugar, depois para voltar. Então, assim, demora. Lógico que é uma solução, obviamente, né? Mas, assim, piora... Não é uma solução, acho que é um arranjo, né? É um arranjo, mas piora consideravelmente a situação de quem está produzindo conteúdo, de quem assiste, né? E a própria liberdade de expressão no Brasil, que, infelizmente, está sendo detonada. Mas não é novidade, né? O STF já tinha ido para cima do próprio Telegram, que até então era o aplicativo mais baixado, é o mais utilizado, é o mais livre, né? O Telegram é uma terra sem lei, né? Vamos dizer assim, você pode fazer praticamente qualquer coisa lá, espalhar conteúdo, etc, etc. Né? É um aplicativo muito bom, né? Porque não tem uma série de limitações que o WhatsApp tem e tem uma série de outras coisas que você pode fazer no Telegram. Tem você pode enviar para robôs, você pode usar canais. Cara, é um puta aplicativo, cara. É maravilhoso. É um negócio da hora. E por isso, justamente por esse sucesso, e o melhor, né? Não tinha escritório no Brasil. Então, isso era o melhor dos mundos. Mas aí o TSE resolveu que não podia, porque, sei lá... E ao invés de ir atrás de grupo, de pessoas específicas que estão cometendo crimes na plataforma, né, a nossa justiça vai em cima, assim, derruba um grupo inteiro, ao invés de derrubar o perfil, ou né, manda cancelar canais inteiros. Até teve aqueles episódios que o Telegram saiu do ar, né? Não, teve aqueles que o WhatsApp saiu do ar várias vezes. Pois é um absurdo, né, um negócio desse. Sim, cara, e acontece, ninguém faz nada, tá tudo bem, é isso aí. Isso é um absurdo. Isso é a mesma coisa, cara, que, sei lá, mandar desligar a energia elétrica... Desligar a água. Do prédio onde mora um cara que é procurado pela polícia. Entendeu? Desligar a água, cara, do prédio inteiro. O Alan mora no prédio, ele não pode ter água. Porque ele usa água para beber e falar mal das pessoas. Então corte-se a água. Eu vou escrever essa semana uma crônica que eu recebi alguns documentos aqui de um amigo meu que foi jornalista aqui no Paraná, no norte do Paraná, há 50 anos, 1973. Teve um jornal muito importante aqui em Londrina chamado Panorama. Esse amigo meu, Pedro Scuculha, eu já fiz até um programa sobre ele, ele era jornalista, editor, tal, não sei o quê. Aí a filha dele encontrou nas coisas dele alguns documentos da censura da época. Então, como é que era feita a censura na época? Então era o seguinte, olha como era o negócio. No regime militar. No regime militar. Olha como era o negócio. Os milicos são muito burros, né? Cara, milicos usam WhatsApp. Mandava assim, eles mandavam datilografado assim. Proibida qualquer referência à epidemia de meningite. Ou então,
proibida qualquer nota sobre os padres que foram libertados hoje. Tá? Coisas assim. Proibida qualquer nota sobre o assalto que aconteceu. Eles pegavam uma notícia e iam lá e proibiam aquela notícia. Não se falava em fechar jornal, não se falava em prender jornalista. Não. E pegar um jornalista e falar, não, esse jornalista não pode mais falar. Isso, aqui esse não pode publicar em lugar nenhum. Não pode mais, esse cara aqui não pode mais escrever. Todos os jornalistas que escreviam no Panorama, ou praticamente todos eles, eram de esquerda. Eram militantes de esquerda, comunistas, ligados ao Partido Comunista, entende? Todos os opositores da ditadura, não sei o quê. Todos eles empregados lá, ganhando salário, fazendo normalmente. Só que tinha, de vez em quando tinha uma notícia que não podia. Essa era a censura dos militares. Censura burra? Como toda censura burra, sem dúvida. Mas esse era o modus operandi da ditadura militar. Nunca se pensou em fechar um jornal, em impedir um jornalista, uma pessoa, e pegar e bloquear a conta bancária dessa pessoa, como aconteceu com Alan, como aconteceu com o Terça Livre, como aconteceu com tantos outros, né? Comigo. Com você, né? Com você. Então, essas pessoas perseguidas, né, Não, elas não eram perseguidas. Assim, se o cara não tinha ligação com a luta armada, com o terrorismo... Ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo. Ele não ia ser preso, ele não ia ser preso. Ele não ia ser torturado. Né? Eu não estou aqui, óbvio, eu não estou justificando o que aconteceu. Isso é outra coisa. Sim, o que você está falando é de proporções. O que eu estou falando o que acontecia de fato na época. Né? Mas é algo inimaginável você fechar. O único caso que teve de fechamento de um jornal foi na outra ditadura do Estado Novo, do Vargas, em que eles fecharam o Estado de São Paulo. Mas eles não fecharam o Estado de São Paulo. Eles fizeram uma intervenção no Estado de São Paulo. Mandaram o Júlio de Mesquita, foi para o exílio, o dono do jornal, o avô do Fernão Mesquita, né? Ele foi para o exílio e aqui colocaram lá os interventores do jornal. Depois devolveram o jornal para a família Mesquita, depois do Estado Novo. Devolveram o jornal. Esse foi o único caso. Entendeu? Agora não, eles perseguem, eles anulam as pessoas. Para usar um termo do Orwell, eles vaporizam as pessoas. Eles querem vaporizar as pessoas. Tem uma história que o Frank de Oliveira conta no prefácio do livro dele que chama Morte da Memória Nacional, que é um conjunto de reportagens que ele publicou para o Globo quando ele foi cassado, e aí o Roberto Marinho contratou ele para o Globo, né, que era um grande escritor e tal, ele teve os direitos políticos cassados, mandato cassado, e falou, escreve aí umas matérias sobre o barroco brasileiro, né, aquela coisa toda. Ele foi lá e assim, são matérias sensacionais que estão nesse livro, aliás, que chama Morte da Memória Nacional, que eu recomendo. Ele conta uma história ali no prefácio do livro, fala, antes de começar o livro, eu preciso contar essa história aqui, né? O Frank de Oliveira era comunista. Sim. E foi cassado, né? Teve um mandato cassado no AI-5, era deputado, né? Teve um mandato cassado e foi contratado no Globo, como vários outros comunistas foram trabalhar no Globo. E aí ele conta que teve uma reunião de generais do Supremo Comando da Revolução com o Dr. Roberto, né, com o Roberto Marinho. E os generais exigiram, né, entregaram uma lista dos jornalistas que deveriam ser demitidos, inclusive o Franklin de Oliveira. E tinham outros jornalistas, né, na verdade, outros donos de jornais nessa reunião. E todo mundo ficou meio assim, né, quieto, e o Roberto Marinho foi o primeiro que se levantou e falou, escuta aqui, generais, vocês podem caçar os direitos políticos dessas pessoas, vocês não querem que elas estejam no parlamento, e eu concordo, o parlamento não é lugar para comunista. Mas vocês não podem caçar delas o direito delas sobreviverem, né? Do direito delas trabalharem e pagarem o pão, né? O seu próprio pão com o suor do seu trabalho. Então, enquanto vocês não baixarem uma lei que diga que eu não posso contratar essas pessoas, eu não vou mandar ninguém embora. E aí os generais abaixaram a bola e foram para casa. Porque no auge da ditadura militar, com o AI-5 instituído, nem os generais tinham a petulância de ir atrás do ganha-pão de alguém e proibir a pessoa de trabalhar. Eles até tinham, mas não tinham a coragem de fazer. Né? Contavam com a colaboração do dono do jornal, mas não tinham a coragem de mandar. Quer dizer,
nem os generais da ditadura militar, que não valiam nada, né, tiveram a audácia que tem o STF, que tem o TSE, que tem esses ministros, né, Que como é Alexandre de Moraes. tirar o pão da boca das pessoas. Né? Proibir as pessoas de trabalhar. Isso aí. Cara, assim, isso é um. Cada vez. Se para Deus você pagar errado ou não pagar é um pecado quebrado aos seus, imagina impossibilitar a pessoa de trabalhar. Cara, Isso aí é uma reflexão em torno do 5º mandamento. Sim. Vê? Não matarás. Ah. Tá? O que significa esse mandamento? Não matarás. Significa apenas o assassinato? O Obviamente homicídio, que não. né? O homicídio em si, não. Óbvio. É tudo aquilo que leva alguém à morte. Quando você impede alguém de trabalhar, Sim. de exercer o seu ofício, você de alguma maneira está condenando. Para você condenar essa pessoa à morte, é apenas uma questão de escala. Sim. É só uma questão de escala, de momentum, né? Daqui a pouco você vai estar condenando essa pessoa à morte se ela não pode trabalhar para sobreviver. É óbvio, né? Então não pode fazer o mais simples. O que o Roberto Marinho falou, está É. certíssimo. Isso. É. E a honestidade intelectual do Franklin de Oliveira, que era um baita de um crítico literário, um grande intelectual, e mostra a diferença que tem entre a esquerda antiga, a Sim. esquerda dos anos 50 e 60, e a esquerda atual, cara. Qual é o intelectual brasileiro hoje que tem a grandeza de um Franklin de Oliveira, de um Jacó Gorender, de um Caio Prado Filho, não, Caio Prado Júnior? Qual é? Esses, mas nenhum, cara, nem chegam nem perto. E o Olavo falava muito disso, né? Na decadência mesmo da inteligência. Da inteligência esquerdista mesmo. Porque quando eles destruíram a alta cultura, eles estavam se autodestruindo também. Né? Quando eles destruíram a alta cultura, eles estavam destruindo os seus próprios... Sim, estavam destruindo os fundamentos sobre os quais eles se ergueram. A Jacera comentou, é o crime de banimento. Tanto que o Franklin, ele foi praticamente esquecido pela esquerda, abandonado. Sim. Quem resgatou o Franklin de Oliveira foi a direita. Né? Foi lá na Top Books, que é uma editora conservadora, que começou a publicar o livro. Ele que eu li um livro sobre 22, excelente, foi, né? Ele sim. Cara, aquele livro mudou minha vida, cara. Aquele livro sobre a semana de 22... Ele é implacável, né? Implacável, cara. Sensacional. Esse livro dá uma lavada nos comunistas. Foi assim, porque eu achava a semana de 22 uma coisa mais linda. Aí eu li o livro do Franklin por indicação do Gurgel. Sim. Eu li o livro do Franklin de Oliveira e depois eu li aquele texto famoso texto do Villa-Lobos. Villa-Lobos não. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que ele Paranoia arrasa com a Anita Malfatti. Com a Anita Malfatti. Nossa Senhora. É uma série de artigos, né? Mas é aquele principal que ele acaba com a raça dele. Semana de Arte Moderna na Contramão da História. É o livro do Franklin. É isso. Cara, esse livro... E o artigo é Paranoia e Mistificação. Isso. O do Monteiro. Do Monteiro. Esse livro do Franklin de Oliveira, assim, pra mim, eu falei, caralho, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Depois desse eu fui lendo outro, mas assim, foi ele que quebrou, né? Ele fala assim, o resumo assim, era um bando de jovem inconsequente que ficava no casarão dos Matarazzo enchendo a cara e lendo poemas ruins. Tudo pago por gente rica. Por gente rica. Que não estava sabendo o que eles estavam fazendo, eles estavam fodendo a própria cultura dos caras que estavam pagando. É isso que ele fala no livro. Claro, uma qualidade literária do caralho, né? Escreve muito bem. Eu fiquei realmente impressionado. Então, aquilo ali já enterrou o Franklin de Oliveira para a esquerda. Porque, pelo menos, a esquerda paulista, a semana de 22 é um símbolo, assim... Até hoje. É um mito fundador. É um dos mitos fundadores. Né? Você pega o último grande intelectual marxista, que foi o Jacó Gorender, ele achava que o Lula era uma farsa. Sim. Basicamente, ele dizia que o Lula era uma farsa. Sim. E é. Né? Continua sendo, mas... também esquecido pela esquerda. Renegado, né? Renegado. É porque ele também falou muitas verdades naquele livro lá também que o Silvio me indicou lá do Combate nas Trevas. Combate né? nas Trevas. Ele dá a ficha corrida da guerrilha. Cara, você lê aquele livro e você fala, bom, não prestava né? Tudo banda de gente maluca.